Olá, portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Hoje vamos fazer um conteúdo um bocadinho diferente. Vamos, em vez de ser só análise aqui aos jogos, à equipa de futebol e tudo, vamos fazer aqui uma análise mais ampla da situação do clube, não é? Uma situação Sim, que, particularmente da SAD do clube, não é? exatamente, e também aqui se calhar focando em alguns jogadores, como este caso do Herrera e do Sim. Brahimi, que podem ser a costuseira, esta polémica toda agora que se gerou à volta do Herrera e dos 6 milhões. Eu se calhar começávamos aqui por analisar as contas do clube, não é? Sim, o Futebol do Porto fez a sua Assembleia Geral de Acionistas da SAD muito recentemente e apresentou mais uma vez digamos, o balanço deste ano é de um prejuízo de 28,4 milhões de euros. Desceu um bocadinho relativamente ao prejuízo digamos assim, do período anterior, do ano anterior, de 2016-2017, que era de 35,3 milhões. O Porto está numa trajetória de que diminuir o seu déficit, digamos assim, até porque a UEFA obriga a isso, Sim, há a questão do fair play o fair financeiro, não play é? financeiro, e para a UEFA até só contam 17 milhões da dívida que o Futebol Clube do Porto apresentou, só 17 milhões é que contam e portanto estão 3 milhões abaixo daquilo que era o exigido como dívida máxima, que seriam uns 20 milhões. E portanto o Futebol do Porto nesse aspecto necessitará apenas de mais um ano para, digamos, corrigir as suas contas e já não estar a ser intervencionado um bocadinho à semelhança do que foi o nosso país no período da Troika também. Portanto, há essa trajetória de correção do déficit, embora o volume geral de dívida do clube continue a aumentar. O Futebol Clube do Porto tem um passivo total de 380 milhões. Não é o clube que tem mais passivo, o clube que tem mais passivo é o Benfica, curiosamente, e o Sporting tem menos, mas quer o Benfica quer o Sporting estão a apresentar contas positivas enquanto o Futebol do Porto ainda está no O problema é negativo. o ativo, não é? A justificação que o administrador da SAD do Futebol Clube do Porto para as questões financeiras, que é o Fernando Gomes, apresentou é que o Futebol Clube do Porto tem que estando a corrigir este percurso de diminuição de dívida para também começar a amortizar a dívida mais estrutural, portanto, o tal passivo total, está a fazê-lo, mas está ao mesmo tempo sem descurar a equipa de futebol, porque senão ficamos sem capacidade competitiva. Se de repente amortizássemos muita dívida, não poderíamos ter um investimento mínimo que é necessário para manter uma equipa a lutar, digamos assim, nas competições em que está inserida. Sim, isso é discutível, mas já lá vamos. Pronto, agora a pergunta que se pode fazer é como é que se chegou a este passivo, como é Claro, que se acumulou esta dívida, depois de anos a vender tanto, lembro-me que houve um ano de 70 milhões 100 milhões de quase. receita, ou quase 100 milhões de receita, este ano fizemos os 50 milhões de receita, parece que ainda não estão aqui incluídos, ainda não está aqui incluído a transação do Ruben Neves, só está do Dalot e do Ricardo. Mesmo assim, o clube neste período de 2017-2018 teve 27 milhões de lucro EBITDA. Isto é uma sigla inglesa que significa que é lucro antes de amortizações, antes de juros. Portanto, significa que a gestão do clube até foi correta, digamos assim, neste período. Agora, o que se pode perguntar e legitimamente perguntar é que o Futebol do Porto, estando nesta ânsia e nesta premência de ter que fazer negócios e vender jogadores, porque o Porto tem, para de facto abater ao seu passivo, tem que vender jogadores, tem que fazer receitas à custa dos jogadores, mas não seria possível mesmo assim, com alguma serenidade, pese embora essa tal premência, o Futebol do Porto conseguir transações muito mais rentáveis, que é o caso que a gente já tem discutido, que é paradigmático do Ruben Neves sair por 18 milhões, quer dizer, uma coisa perfeitamente inacreditável, dado o valor do jogador, quer dizer, ou então a aflição é tanta que aquilo tem que se vender ao desbarato. Quem o vendeu por 18 milhões, eu acho que já devia ter pesadelos todas as noites, devia ser quase obrigatório. Deste último passe para golo,
com a seleção com a seleção nacional frente à nacional. Polónia, não é? Com a Acho que seleção nacional. devia ser em loop, uma repetição constante daquele passe, sempre, assim em pesadelo. Acho que era uma forma engraçada de De tratar facto, não, disto. acho que uma coisa não desculpa a outra, do meu ponto de vista, de facto. E é assim, há aí também a questão, de facto, o passivo, o problema do passivo é, para além de ser alto, é que é mais alto que o ativo, não é? Que o valor dos ativos. Dos ativos. E isso é um problema, não é? Porque de alguma forma a gente pode sempre dizer, pá, ok, a gente vem dos E ativos, já o que estás passivo a falar abate. disso, há uma questão que para mim me preocupa muito como portista, que é o Futebol Clube do Porto tinha o Estádio do Dragão era exclusivamente Exatamente. propriedade do Futebol Clube do Porto Clube. Agora já não é, em 50% da propriedade do Estádio do Dragão é também da SAD. Embora haja aqui uma coisa, é que 75% das ações da SAD pertencem ao clube. Claro. O que obriga a lei é os 40%, mas temos 75%. Significa que a SAD, no fundo, tem, digamos, possuída maioritariamente pelo clube. Mas, no entanto, há aqui este sinal de alguma debilidade. Até já aquilo que era exclusivamente do clube, que era o estádio, que era património exclusivo do clube, agora já vai para a SAD também para de alguma maneira ajudar, é mais um ativo, entre comas, neste caso património, que o Futebol Clube do Porto tem para quase que dar em compensação da dívida que tem, ou apresentar como em compensação. No fundo, também o Estado acaba por ser um bocadinho cativado pelo facto de termos dívida, não é? Claro, É quase claro. como alguém que tem um crédito de Uma habitação, hipoteca, quase, é não uma é? hipoteca quase, não é? Eu reconheço o esforço, parece uma pessoa extremamente competente nesse aspecto do administrador do Fernando Gomes, em termos da questão financeira do clube, e acho que ele de facto está a tentar, dentro daquela mafia toda, que acho que não tem outro nome, acho que está a tentar, de alguma forma, fazer o melhor possível, não é? Fazer as omeletes com aqueles ovos podres todos que tem. Eu digo isto porquê? Porque é verdade isso tudo. Mas como é que se explica então que os salários e os prémios de toda a administração subiram? Como é que se contrata jogadores como o Everton e como o Ianco? Como é que isto ainda continua a acontecer? Continua a acontecer. Como é que isto continua a acontecer? Isto é que é grave, isto é que é grave, porque estas E o situações facto acumuladas. até da tal desculpa de não se querer perder competitividade, mas de alguma maneira não se quer perder competitividade, mas vão-se buscar jogadores que parece que o treinador até nem quer utilizar. Não é? E Portanto, outro isto treinador se calhar ficaria com eles de forma quase respeitosa para o clube. Pá, eles deram-me estes jogadores, vou tentar sim. aproveitá-los, mas o Sérgio Mas Conceição não papa grupos, como se costuma dizer. Ele não quer. como é óbvio, como é óbvio. Ele não quer este jogador para nada, nunca ouvi falar, vai à tua vidinha, meu filho. E fez muito bem. Mas isto para mim é que são as questões de fundo que nunca são explicadas. Isto é que é o grave, não é? Que nunca se fala, porque a gente, vamos recuar uns anitos atrás até. Ao ano para mim, o ano de maior investimento, acho eu que é consensual isso, que foi o primeiro ano do Lopetegui, agora Sim. treinador do Real Madrid. Esse senhor veio com as suas condições. Eu acho que ele não tem absolutamente culpa, porque ele disse: eu vou se vocês me derem estas condições. E o Porto abriu os cordõezinhos à bolsa, vamos embora. O que é que tu queres? É só pedir, é só escolher. E recordo inúmeros jogadores que foram contratados nessa altura, a pedido dele. Tivemos aquele defesa, o Angel. Angel Lopes, eu nem me lembro. O José Angel. José Angel. José, aquela Tivemos o defesa Cristiano esquerda. Telho por empréstimo, tivemos o Casemiro, tivemos o Adriano Lopes que ainda anda para aí a tentar ver se E pega que até está alguma já no coisa último ano do seu mandato, um do bocadinho seu de uma contrato. forma do seu contrato, de uma forma Sim, penosa, não é? e não sairá, infelizmente não sairá da melhor forma novamente. E por acaso é dos jogadores mais bem pagos do plantel, porque ele era o jogador que era na altura, porque ele disputava finais de Ligas dos Os Campeões campeões, naquele momento. exatamente, pelo Atlético de Portanto, Madrid. foi-lhe dado a esse senhor, foi-lhe dado
tudo e mais alguma coisa. Até bem, inclusivamente, o Embolá, que também foi. O Imbolá, a famosa história do Imbolá, que de alguma forma, na altura, parece que ficou minimamente compensado, que o Porto parece que ainda conseguiu vendê-lo, mas é daquelas transferências que é sempre muito estranhas, não é? Faz lembrar também aquela há uns anos do Roberto, do guarda-redes do Benfica, também, que depois do ano a seguir ainda foi vendido por mais 1 milhão. Essas trafolhices eu não me acredito muito, mas parece que o Imbolá ainda foi vendido por mais 1 milhão depois. Sim, ainda deu lucro, dentro de tanto prejuízo ainda deu lucro, mas isso foi um paradigma que se fez nessa época. Como é que é possível, não é? Tendo em conta que a UEFA estava a apertar os regulamentos, os clubes não podem ser tão gastadores, sobretudo com o passivo que têm. E como é que o Porto foi nessa história, um treinador desconhecido, não é? E a partir daí, pelo menos mais acentuadamente a partir daí, é que isto começou a descambar. Porque sempre houve comissões. Sempre houve comissões, fala-se muito da história agora das comissões da SAD, e sempre houve, e de alguma forma podem ser meritórias, essas coisas podem ser meritórias. Eu gostava de dar 2 ou 3, até dava 10 milhões ao fulano que fez a comissão da transferência do Hulk para o Futebol Clube do Porto na altura. Quem é que conhecia o Hulk que jogava no Tóquio, no Japão? Exatamente. Não é? Sem dúvida, este gajo é um fenómeno, não é? O Olheiro merece uma comissão. E do Rames, exatamente, não é? Exatamente. A questão é que na altura a gente ainda ia buscar grandes jogadores que colmatavam às vezes aqueles menos bons. Eu lembro dos Lucas Mareques e dos Linos, não é? Houve ali uma altura que era defesas esquerdas até dar com pau. Que de alguma forma era para dar esses milhõezitos à malta, não é? Sim, distribuir ali os milhõezitos para a malta comprar mais uma moradia na Foz. Isso sempre houve. A questão é que havia competência. Havia incompetência que era amortizada pela competência, não é? Quer no scouting do clube, quer mesmo também esses hipotéticos, esses empresários ou esses representantes dos jogadores que de facto tinham visão e apontavam jogadores de grande valia, não é? Isto entronca também com uma outra coisa que é muito importante, que é, nós temos falado muito nisso até no modelo de futebol que o Futebol Clube do Porto pratica e que o Sérgio pratica. E de alguma maneira eu não acredito, nem sou daqueles que diz, aliás, isso foi logo no início, quando o Sérgio Conceição veio para o clube, dizia-se, ou havia um bocadinho esta ideia que ele logo também tentou demarcar-se dela, que este treinador era só o berro, não é? Portanto, o berro era suficiente. Ainda há quem ache que é só o berro. Ainda há quem ache que é só o berro, mas ele já tem demonstrado que também consegue pôr em prática um futebol de elevadíssima qualidade. Com berro, não propriamente berro, mas com atitude, com paixão e com sentir o que é o clube. Mas o Sérgio Conceição, infelizmente, quase que se tem que valer desse tal berro, entre comas, porque também não nos chega o plantel que ele merecia ter, sobretudo depois do ano que fez. Pronto, era aí que eu queria chegar, não é? A gente comparando, e de um treinador desconhecido, nunca ganha, tipo, tinha ganho já 2 campeonatos da Europa, que eu atrevo-me a dizer quase que qualquer treinador ganhava devido àquela geração da Espanha fortíssima, não é? Que muitos deles depois ainda hoje em dia jogam e são craques. Mas pronto, tinha ganho esses campeonatos e veio. Sim, do sub-20. Sub-19 e sub-17. Eu creio que ele foi campeão europeu dos dois. Mas a mesma geração. Portanto, um fulano minimamente desconhecido, não conhece minimamente a cultura do clube. Ele nas conferências de imprensa passado um ano e meio ainda dizia ao Porto, como que diz Porto no estrangeiro é ao Porto, vamos ao Porto. E os espanhóis usam muito. Os espanhóis, ingleses, não é? Ele ainda chamava ao clube ao Porto. Portanto, um fulano que não sabe minimamente da cultura do clube, deu-se tanto e depois a este treinador não se dá nada, não é? Obviamente agora se calhar também não se pode dar. Mas novamente eu falei, então eu realço, então para que é que se contratou o Everton e o Ianco? E o ano passado o investimento na equipa foi o Baná, 1 milhão. Grande mérito do Sérgio Conceição ter reunido o Aboubakar, o Brahimi, o Marega, não é? Jogadores todos prescritos pelo Nuno Espírito Santo, por exemplo. E o próprio crescimento que também teve o Herrera na época passada. Exatamente. E para também não ser tão injusto, também não posso esquecer que apesar desse investimento no ano a seguir,
No final dessa época, portanto, o Porto teve acho que foi o histórico de vendas, onde vendeu Jackson Martínez para o Atlético de Madrid, vendeu o Danilo para o Manchester, não, para o Real Madrid na altura, vendeu o Alexandre para a Juventus, fez uma coisa também aproximadamente 100 milhões de vendas. O Ricardo Quaresma próprio também saiu para o Besiktas. E temos aquele defesa central que também valeu muito dinheiro, agora não me ocorre o nome. O O Mangala, Mangala, precisamente. exatamente. Mas o Mangala acho que é um ano Se calhar um anterior. ano anterior, possivelmente, Ainda foi sim. com o Sim, Paulo sim, sim. Fonseca. Sim. Foi com o Paulo Fonseca, é o último ano dele. Ou com o Vítor Pereira, agora também estou na dúvida. Mas veio essa cadência, não é? Sem Veio essa dúvida. cadência. Tivemos o ano Porto campeão europeu com o Vilas Boas. A seguir o Vítor Pereira perde o Falcão, mas aguenta ali a coisa. Perde o Hulk, perde o Rames, perde o Moutinho, mas quer dizer, o Porto sempre a vender, não é? Bangalá, Otamendi, todos estes jogadores sempre a sair, vendas muito boas, o Porto sempre constantemente na Liga dos Campeões, o Porto constantemente a ser campeão. E depois, quando se fechou a torneira e começaram a vir estas más decisões, o Porto entra neste estado, não é? Entra neste estado de vergonhoso, acho, é verdadeiramente vergonhoso, sobretudo por este tipo de contratações que continuam a acontecer. Isso é que me custa. Não, eu percebo que o Porto tenha que fechar a torneira agora. Pá, a gente fez a asneira da Ou de grossa. uma vez por todas também se começa a apostar realmente na formação, Sim, não é? sim, também. E de alguma maneira há aqui também sinais, E já foi rendendo, quer dizer, o já André foi Silva, rendendo. Rubem Neves, Diogo Dalot, tudo malta da Exatamente. formação, não é? Exatamente, sim, sim. E de alguma maneira quer-se agora também fazer dos três Diogos, um deles já foi perdido, um quarto já foi perdido, que O foi o Diogo Leite Dalot. já poderia ter ido O também Diogo para o Leite também Borussia, já Mönchengladbach. poderia ter ido, à última hora, se calhar foi também o Sérgio que deu um berro, agora não, mas o berro para a administração a dizer deixem pelo menos ter este jogador durante mais algum tempo, porque eu nem sequer defesas centrais tenho. Também Não é? anda aí uma polémica que parece que ele, ou o Borussia agora alega que ele quase que os usou para conseguir um melhor contrato com o Porto, mas Sim, também não se sabe se é verdade, se sim, não é. para já, pelo menos que saiba é por especulação. Mas temos de facto essa aposta nos três Diogos, no Diogo Costa guarda-redes, depois o Diogo Queiroz e o Diogo Leite, defesas centrais. Centrais, sim. Renovou-se também, com todos esses jogadores renovaram-se os Sim, contratos, renovou-se também com o André Pereira. sim. Mas depois há aqui também questões que também nos passam, ou melhor, nós não as entendemos muito bem, ou pelo menos não as entendo muito bem, nomeadamente jogadores como o Rui Pedro, que também é um jogador que aparentemente tinha um grande potencial, mas também está um bocadinho proscrito, agora está outra vez na Na equipa equipa B, B. não se sabe o que é que vai acontecer com Sim, ele. há uma série de coincidências e a gente não pode falar que não sabe mais do que isto, mas jogadores ligados empresarialmente ao Alexandre Pinto da Costa, né, como o André Pereira, acho que o próprio Sérgio Oliveira, posso estar a dizer um disparate, mas creio que também tiveram os dois o contrato Eu renovado. já referi aqui um jogador e vou referi-lo novamente, que é o Kelechi, que é um jogador nigeriano que está na equipa B do Futebol Clube do Porto e que ele pertence aos quadros do Arsenal. Eu já ouvi jogar num jogo da equipa B. Ele entrou e o Futebol Clube do Porto transfigurou-se completamente. Ele é um dono do meio campo, mas um senhor de uma maturidade impressionante. E ele tem 20 ou 21 anos, ou 20 Sim, anos, já acho eu. é titular até da seleção A nigeriana, penso Exato. eu. E esse jogador tem uma cláusula de 4 milhões para ser acionada se o Futebol do Porto quiser ficar com ele. Esse jogador vale muito mais de 4 milhões, eu não tenho dúvidas. Faz-me quase lembrar, pronto, embora sejam situações um bocadinho distintas, mas faz-me quase lembrar um Militão, que o Futebol do Porto também foi buscá-lo por um valor Relativamente. Olha, o relativamente baixo. Militão, por acaso, é um exemplo que se tem que dar os Os parabéns. parabéns. Sem dúvida. Este Kelly também é um jogador fantástico. Isto também me faz agora levar a nossa conversa um bocadinho para outra área, que é o modelo de futebol que o Porto está a praticar é o que serve melhor à equipa. Também podemos pôr um bocadinho isso em discussão. Eu gosto imenso do Sérgio, já disse aqui Sérgio Conceição até à morte e forever, não é, no Futebol do Porto, porque ele é um jogador com uma paixão fantástica Treinador. pelo clube, um Sim. treinador, e também foi jogador com Também uma foi paixão, jogador. também foi jogador, mas o Sérgio Conceição aqui ele já tem mostrado de facto um futebol de grande qualidade. Ele próprio também defende isso até nas conferências de imprensa, que o futebol não pode ser só, não é só aquela questão da atitude e da pressão e da intensidade, mas também o saber
é o saber gerir o tempo de jogo, ele também quer muito isso, mas os jogadores por vezes não sabem fazer isso. Ou pelo menos aqui e ali já o têm demonstrado, mas muitas vezes, particularmente nesta época, não têm sabido fazer isso. E o Futebol do Porto cai muito naquele jogo muito partido, muito. Pronto. E pese embora todos estes constrangimentos que nós já evidenciamos até aqui, Sim, não é? sim, sim. Há também a questão de que, apesar de tudo, ainda temos um plantel muito interessante. Sim, Não é? eu acredito E que eu sim. até diria que mesmo, por exemplo, este Kellesh é claramente uma mais-valia que, do meu ponto de vista, rapidamente tem que vir também para a equipa A, acho eu. E mesmo na equipa A fomos buscar o Basoer, que eu ainda não sei muito bem o que é que vale. Certo, Temos mas parece-me bom jogador também. temos o Bruno Costa, não é? Que, Bruno que- que Costa. também, quando jogou em Liverpool, embora aquele jogo para a Liga dos Campeões já não fosse necessário, mas Não, também mas correspondeu muito muito bem. É um jogador que certinho. até me faz lembrar um bocadinho, enfim, ainda alguma distância, mas que me faz lembrar pela qualidade de passe e pela simplicidade do jogo um bocadinho o Moutinho. E o Sérgio também, e eu não me inibo também de fazer um bocadinho esta crítica ao Sérgio, tem apostado sempre na Pois, mesma equipa. pois Das tem. duas, uma, ou ele não tem confiança nos restantes elementos, não é? Ou quer também partir para uma base, consolidar esta base, esta estrutura da equipa. Sim, Mas isso também cai um bocadinho não, em isso, contrassenso, porque, por exemplo, o Danilo agora de repente entrou, não é? pois, não, isso não condiz nada até com a conduta que ele teve o ano passado, de onde ele era o mérito. Quem não estava bem saía, o Casillas Exatamente. saiu da equipa quando ele treinou mal, e mesmo pelas exibições, jogadores que jogavam mal, e ele rodava muito a equipa, não é? E acho que foi essa base e esse espírito que fez todo o plantel motivar-se e dar o máximo porque sabia que facilmente podia perder o lugar, não é? E este ano tu tens o Alex Telles, que é titular indiscutível. O Discutível. Alex Telles pode andar a passear os Foram jogos também todos. buscar os Jorge, não é? Mas pronto, Também não se aposta. não se aposta. Tens o Felipe, que é indiscutível. Tens o Casillas, neste momento, é indiscutível. Tens o Danilo e o Herrera são indiscutíveis. O Marega é indiscutível. O Brahimi são indiscutíveis. Nenhum destes jogadores tu imaginas a perder o lugar, por muita asneira que faça. Não imaginas. E isso é um problema para o Sim, Porto. é. Mas acho que isto dá a volta e vai voltar ao mesmo problema, que é a gestão do Porto. É a Sim. gestão do Porto, porque eu acho que este ano o grande fator de motivação, quer se queira, quer não, estes jogadores não são portistas de nascença. Não, claramente. E já lá vamos, acho que jogadores. Mas aí também apostar nos tais jogadores da formação faria sentido. Pronto, mas A médio acho e que longo o prazo, não é? próprio clube tem tratado mal jogadores da casa. E eu Tem, já queria entrar tem. nesses casos, como por exemplo Tozé, André, Mikel, são jogadores muito parecidos numa questão, que eu já lá vou. Mas acho que isto dá a volta e vai. É a forma como eles também estão a ser tratados no clube. Porque acho que este ano a grande motivação também que estes jogadores teriam era um reforço monetário, não é? Repara, o Sérgio ano passado consegue o que consegue porque ele uniu as tropas, como se costuma Sim. dizer, reuniu as tropas e pá, nós este ano somos campeões, pá, vocês E eu depois ainda fazem o que acredito que quiserem ele da possa vossa vida. fazer isso novamente. Mas, Mas cada vez será mais mas difícil. Cada é vez será mais difícil, não difícil. é? Eu aí partilho das palavras do António Oliveira que eu vi no Trio de Ataque a dizer os bicampeonatos são muito mais difíceis que os campeonatos. Porque para um Indiscutivelmente. ano tu consegues meter, pá, vocês nunca foram, vamos lá, mano, tem que ser, pá, isto já é vergonha, já chega, vamos ser campeões. E a malta, pá, fomos campeões. E agora, o que é que sei? Não há reforço monetário. Muitos queriam sair, não saíram, como o Marega, eu tenho certeza que um Abacar, um Brahim e um Herrera também Não queriam são ter Jorge saído. Costas, nem Fernandes Coutos, Exatamente, não é? exatamente. Quer dizer, não são esses Logo, jogadores. aqui Nem Rodolfos, nem. voltamos ao problema da gestão, não é? De onde se não se percebe eu percebo, por exemplo, vamos entrar na questão do Herrera. Que o Pinto da Costa pôs a público que o Herrera não renovou porque pedia 6 milhões, não é? Creio que de prémio de assinatura. Eu tenho alguma dificuldade em perceber essas declarações do Pinto da Costa e acho que ele Eu também não não, percebo. não as faria há uns anos atrás Não, nos grandes momentos não, do nosso presidente, não é? Não o faria, não. porque de alguma maneira Está a isso é responsabilizar o o jogador jogador. aqui, não é? Ele assim muito, de uma maneira muito, parece que inocente, está a dizer tu és um pesetero, não é? Pois é, Tu queres milhões claro. e portanto, e nem vês que o clube está na situação que está
que é impossível pagar-te 6 milhões. Pronto. E então, eu por acaso até nós fizemos uma sondagem, mas eu nem partilhei contigo os resultados no nosso Instagram, que já agora aproveitem e podem seguir, basta pesquisarem Dragão Autêntico por lá. Fizemos umas sondagens aos nossos seguidores portistas de quem é que acham que esteve mal, ou quem é que está mal nesta situação, se é Sade, se é o Herrera. Curiosamente, a última vez que eu vi, já muito perto do final, estava 50-50. E eu de alguma forma concordo com estes 50-50 neste sentido. 6 milhões em Portugal é muito dinheiro, E o Herrera, as pessoas sentem-se um bocado traídas, posso perceber isso, no sentido em que pá, o gajo é o capitão, pá, até nem percebe, como estás a dizer, não percebe a situação do clube, quer dizer, situação difícil, vens dizer o que vens dizer, que o portista só baixa a cabeça para beijar o símbolo e não sei o que mais. Tudo certo. A questão é que eu também posso perceber que o Herrera, e aqui entra na tal questão dos jogadores André, Tozé, por aí fora, que é, então, vocês gastam dinheiro tão mal gasto, pá. Há dinheiro que desaparece. Houve ali dinheiro que desapareceu, não tenho dúvidas disso. O que é que o Porto fez aos 100 milhões? Não os investiu no plantel. Todos os anos o Porto, mesmo há 2 anos, o André Silva e o Rubem Neves fizeram... Nem reduziu o seu passivo. Nem reduziu o seu passivo. Aquilo foi para alimentar os Ferraris e os Porsches da malta da SAD. E eu percebo que o Herrera se sinta perfeitamente legitimado, sobretudo da época que fez, não é? E daquele golo fundamental na Luz, não é? Foi o capitão de equipa que deu o título. Possa pedir os 6 milhões. 6 milhões é muito, mas é muito para uma direção que gasta o dinheiro tão mal gasto. Não é. É muito para uma direção que trata tão mal os seus jogadores. Aquele festejo do Tozé quando marca o Porto é paradigmático. A atitude do André também. Sim. O Miquel vem dizer, pá, o Porto andou a gozar comigo estes anos todos, eu estou farto de andar emprestado. E percebe-se essas situações. Claro, porque os jogadores, por muito que sejam portistas, é a vida deles. Hoje em dia, cada vez mais essa coisa do ser portista, nós adeptos julgamos com mais facilidade, mas é a vida deles, é a carreira deles que está ali a ser tratada. E até pensem numa coisa, a esse propósito, o Sérgio Conceição é mesmo uma figura fora de tempo. É uma figura fora de tempo. Já não há Sérgio Conceições. Já não há Sérgio Conceições. Ou melhor, há tipo o treinador também do Atlético de Madrid, não é? Embora ele tenha condições. Ganha muito. Esse não veio ganhar do Nantes para o Porto 3 vezes menos. 3 vezes menos. Sim. Relativamente ao Herrera, eu tenho que reconhecer uma coisa. O Herrera, eu acho que dá sempre tudo em campo. Só que ele às vezes não sabe o que dar, ou anda ali tão errante e em tanta dificuldade, não é? Mas ele dá tudo em campo, isso há que reconhecer. Dá, mas não se vê aquela alegria e motivação, acho que ali mais intrínseca do ano passado, em todos os jogadores. Eu vejo, quem é os jogadores que eu vejo mais motivados este ano? É o Casillas e o Militão, e o Maxi. O Casillas renovou, o Maxi renovou, o Militão é um gajo novo. Sim. Os outros eu não vejo, vejo. Sim. E, por exemplo, e depois lá está novamente... E até nem seria também difícil, é sempre difícil, muito difícil, como já disseste, e eu também me concordo, parafraseando o António Oliveira, que é sempre muito difícil ganhar o bi, mas não se vê de facto, acho que a equipa podia jogar, tinha todas as razões para jogar com alegria, e vê-se isso muito pouco. Vê-se isso muito pouco. Eu lembro até que no outro dia ouvi um comentário, estava a ver um jogo que não tem nada a ver com o futebol do Porto, que era o Portimonense, e o Nakajima, o comentador usou esta expressão, e de facto, um grande jogador, e um jogador que joga com alegria, ele está a correr e parece que se está a rir. Está a rir, o que é um sintoma isso é importante, fantástico. Em todas as nossas vidas é importante uma pessoa estar com paixão, como diz muito Sérgio Conceição, não é? Sim. Estar com alegria, estar feliz a fazer as coisas, faz as coisas de uma forma muito mais produtiva, e no futebol não é diferente, não é? Claro, e depois há estas situações paralelas, lá está, a renovação do André Pereira. Sim senhor, nem põe em causa uma aposta de futuro. Do Sérgio Oliveira, acho que ele terminava, salvo erro, o contrato em 2020 e passar-lhe o contrato para 2021. Era prioridade renovar com o Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira fez uma época fantástica. Até para mim, o Sérgio Oliveira, se calhar, foi o jogador mais decisivo até do ano passado, depois da lesão do Danilo, não é? Vale muito o campeonato do Porto. Vale muito. E ele merecia, de alguma forma, ter o seu contrato renovado. Mas acho que ele nem foi assim
tão aumentado, não é? Não foi assim um valor tão alto. Era prioridade aquela renovação e novamente o que é que se E consta? vemos até, É por o exemplo, seu o empresário. próprio Brahimi, que saiu também de É um o período que Brahim é não, um jogador tristonho neste momento, tristonho, não é? tristonho, mas é um jogador que de facto deu tudo e continua a dar tudo. Continua, Continua a dar tudo. Se mas lá calhar até está. mereceria um bocadinho esse prémio de, não sei se há sinais, se estão em negociação com ele, não Não sei. estão, infelizmente vai ser a custo zero também. Mas essa questão, só para terminar, do Sérgio Oliveira e do André Pereira. Eles são. O empresário dele é o Alexandre Pinto Costa. Estas coisas não passam ao lado Hoje em dia é tudo público, os jogadores sabem e sentem. Então este fulano, porque é filho do presidente, tem se calhar tem mais regalia, Embora o tem presidente o seu desminta que contra. nunca favorece o filho, não é? Mas Mas isso é outra questão. isso eu nem sei se é verdade, se não é, até pode ser tudo uma grande coincidência. A questão é que isto acontece, e o Porto, há uns anos, alguém imagina um Marcano a ser a custo zero, o Reis a ser a custo Sim. zero, dois centrais, o Isso Reis são até, questões de alguma gravidade, sem um dúvida. Herrera e um Brahim serem a custo zero? Eu digo, isto não é em Portugal, isto não há no mundo. No Porque mundo, eles, olha o Nakajima, é um eles exemplo disso. foram pilares do título do Porto, Mas indiscutivelmente. são jogadores de top mundial. Quem é que deixa de sair jogadores de top mundial a custo zero? O Portimonense é um exemplo disso. Não deixa de sair o Nakajima. O Nakajima, de certeza, o Porto, Benfica e Sporting andam atrás dele. É um jogador que tem lugar em qualquer dos três grandes, não é? A exibição que ele fez contra o Sporting é uma coisa absurda. É um jogador de seleção japonesa já e tudo, quer dizer. E o Portimonense não abre assim mão facilmente dele, não é? Sim. E o Porto deixa ser o Herrera e o Brahim e a custo zero, que é o que vai acontecer. Eu não acredito noutra coisa. É o que vai acontecer. Eles não vão conseguir renovar com eles, não acredito. Parece que O agora é Marega uma inevitabilidade, toda a gente fica, parece que muito pesarosa, olha, pronto, é mas vida. ali inerte, É, apática, e pronto. então Eu olha, já meti pronto. os meus 2 milhões ao bolso, olha, agora não sei o que fazer. Isto é vergonhoso. E isto é que é gestão danosa. Isto não adianta nada. O O Porto nunca fazia Fernando isto. O Porto sabia Gomes que se fazer calhar o o que jogador faz. ia sair, renovava-lhe o contrato e ele depois saía por muitos milhões e ele estava a última época a dar o litro e a jogar em grande. O melhor exemplo disso é o Deco. Era O o que o Porto Deco que fazia. quis sair a seguir a ter ganho a taça Que UEFA. grande Pinto da Costa nós tínhamos nessa altura, não é? Que é que, a grande Que Pinta o gosta. chamou, que o E, chamou e que lhe disse: tu claro, vais ficar mais uma época, mas tu vais, claro. vamos renovar o contrato, vais fazer. Sim, e é a mesma pessoa, não é? O que é que acontece? Ele já não tem tanto poder dentro da SAD, devido se calhar também a ir-se retirando aos poucos, digamos assim, também devido à idade que tem e tudo. Acredito que ele já não esteja tão envolvido como estava, mas é a mesma Isso é um pessoa, enigma, é não um é? É um enigma, mas enigma, isso é não uma sabemos. suposição, não é? É a mesma pessoa, a direção é a maior parte deles é a mesma. Sim. Porquê é que se deixou chegar a este ponto? Porque isto é um ponto muito grave mesmo. Se a gente vai comparar com os rivais que tiveram anos e anos horríveis, horríveis. Eu Sim. lembro do Benfica, não é para estar aqui a atacar o Benfica, mas eu lembro do Benfica, todos os anos contratava resmas de jogadores que nem sequer. Dezenas, Dezenas. mas eram dezenas mesmo e nem eram utilizados. E não está na situação que está. Não, e nesse aspecto tem de facto uma estrutura de apoio fantástica ao clube, não é? Não é por acaso ou a equipa. A A equipa equipa, a tem, equipa. claro que tem. A equipa. O Sporting, ninguém dava nada por Sporting, o Sporting vai-se reforçando, vai sendo competitivo, vai arranjando bons jogadores. O Porto nem contrata ninguém. E este Não, ano, isso. pronto, teve que contratar um central porque era muito mau, não é? Saíram dois, lá teve que ir buscar o Militão, que foi E excelente, entretanto mas também o Mbemba, vamos ver o que é que. e uma bemba. Mas de resto, pronto, Sim. estão ali de mãos Não, atadas, não podem dar reforços esta ao situação Sérgio. não podia passar em claro, não podia deixar de ser, digamos, exposta ou evidenciada, nem digo denunciada, mas evidenciada também Ah, até para isto merecer um bocadinho a é. reflexão de todos, porque aquilo que nos faz ser portistas é a paixão pelo clube, mas não é cegueira. Não é cegueira Não, isto de é. seguidismo de uma direção, não. Não. É também ter capacidade de crítica, é também ter capacidade de leitura das coisas e é também querer sempre o melhor do nosso clube. E querer o melhor do nosso clube não é fingir que Que tudo está está tudo bem. bem, que não Tudo está está, bem, que como é não óbvio. está. E estes anos de que o Porto não ganhou nada acentuaram mais esta situação.
Mas isto está lá, não é? Não é pelo ano passado termos ganho. O ano passado ganhámos devido a um homem, Sérgio Conceição. Sim, Porque o plantel era o completamente, mesmo dos completamente, últimos 4 anos. Foi devido completamente, ao Sérgio Conceição. Não, completamente. não, não há aqui. E entretanto também perdemos para esta época também um ativo muito importante, o Abubacar. Pois, É, pois pois, é, pois é. E eu quero ver que avançada é que vão buscar em janeiro, se é que vão buscar algum. algum. Não é para ir buscar, com todo o respeito, um Ares ou um Paulinho. Não é esse tipo de jogadores que vai fazer a diferença. Não, tem que se buscar um avançado feito que seja um ativo concreto e uma Um mais-valia. Jackson Um Martínez, Jackson de Martínez, preferência olha, não exato. depois dos 2 anos de lesão tão grave, É, não mas é? é um jogador desse estilo que o Desse Porto estilo. tem que ir buscar, não é? E achas que vai buscar? Eu se tivesse que jogar no Euro Milhões nesse aspecto, eu dizia logo, não vai buscar nada. E no final da época o Herrera e o Brahim saem costuseiro. Não vai. Esta direção acho que falta. E há aqui alguma. O Sérgio é muito. O Sérgio Conceição é muito profissional e é um apaixonado, é um adepto fervoroso do Futebol Clube do Porto, tal como nós. E não fosse isso, eu acho que ele já nem estaria no clube, mas não sei até quando é que ele vai aguentar, porque ele tem, a par Pois da sua é, paixão pelo pois é. clube, um elevadíssimo Não é fácil. profissionalismo. Ele é muito profissional naquilo que faz. E não lhe dando condições mínimas, ele já tem dado alguns recados de alguma subtileza, de algo Claro, com claro que alguma sim. sabedoria, mas tem-no feito, tem-no feito. E Ele portanto ter mandado o Everton e o Ianco na pré-época embora é um é sinal, um não é? sinal. Obviamente, epá, não gozem com o meu trabalho, claro que é. Claro que sim. É que isto eu acho que é Depois gozar dele com o trabalho repetidamente dele, dizer não me dê um jogador só por dar um jogador. claro. Quero um jogador que, E, e, eu- e valha a eu pena, e que eu seja mais lembro-me, valia. ele é tão profissional que eu lembro-me ele, numa última entrevista que deu depois de ter sido campeão ainda o ano passado, ele disse, pá, a época ainda não acabou, que eu amanhã ainda tenho que apresentar um relatório ao Presidente a preparar a nova É, época. porque E eu cheiro-me que os administradores devem-se ter rido a ver aquilo e devem ter, desculpem a expressão, limpado o cu ao com relatório. aquele relatório, pá, porque isso não é gozar com o trabalho nem com o profissionalismo dele. E ele é que gosta tanto do clube que engoliu esse sapo, porque aquele relatório foi completamente ignorado. Completamente. Alguém acredita que o Porto teve algum reforço, eventualmente o Militão? Eventualmente o Militão. Um jogador desse estilo, Sim, acredito que sim, que sim. tenha sido aprovado. Mas isso é um jogador de categoria E de até, classe foi um mundial. bocadinho vergonhoso aquele listar dos jogadores que iam e depois já não vinham. Sim, sim, Quer sim, dizer, sim. acho que o Porto nunca fazia isso. Não, era Nunca outra fazia coisa, outra isso. coisa. Que era uma, não é? Quer dizer, normalmente o jogador vinha, era apresentado e era a surpresa. Até se esperava sempre uma Uma surpresa na surpresa. apresentação. Nesse aspecto, infelizmente, o Benfica aprendeu com o Porto e o Porto parece que desaprendeu com o Benfica. Ou aprendeu com o pior Ou Benfica. aprendeu com um pior exemplo. É verdade, porque isto acontecia há uns É, anos, o papel era invertido sem completamente. dúvida. Isto Sem dúvida. quer dizer, eu não tenho explicação. Aliás, tenho uma explicação. Aquela administração prefere encher os bolsos com o pouco dinheiro que o Porto vai ganhando e ainda gosta de mais Mas que estes ainda é muito, joguinhos, mas que ainda é mas que muito. ainda é Ainda é muito, muito. ainda é muito mesmo, são muitos milhões ali, do que dar condições Me- ao clube e ao me- me- plantel. E repara que há uma nota nessas declarações de Fernando Gomes. O Porto espera esses resultados chegando aos oitavos de aos final da Liga oitavos de dos Campeões. final. Sabes o que é que me apetecia se fosse ao Sérgio Conceição? Meter a equipa a ver na Liga dos Campeões. Eu quero é ganhar o campeonato. Eu a Liga dos Campeões, se calhar não a ganho, Não é muito ganho. provavelmente. Não é Era ganho. bem feita. Era Sim. uma chapada de luva branca, Sim, que eles porque estão a eles contar não dão isso quase como uma condições sequer para o certeza. Porto chegar, se calhar, à Liga dos Campeões. Mas apesar de tudo isto, eu gostava mesmo assim de terminar, pelo menos da minha parte, com uma palavra de esperança, que é o Futebol do Porto A tem esperança é a última a é morrer, a não é? última a morrer e ainda Mas mais. nesta direção, sinceramente. E quem tem uma paixão por uma causa, portanto, nunca pode perder a esperança. E nós temos um homem que lidera uma equipa e que tem uma paixão por uma causa, tem uma paixão pelo seu portismo e tenho a certeza que ele quer fazer das tripas coração e quer pôr esta equipa a jogar a elevado nível, Claro. com muito mais intensidade, com muito mais querer, com muito mais empenho e paixão também, e também dados os constrangimentos, eventualmente também, definitivamente, não sei se isso passa pela cabeça da administração, se calhar passa muito pouco, não sei, embora em discurso isso ocorra, mas também uma aposta na nossa cantera, na nossa formação, mas que de facto retirem jogadores da formação de qualidade e que os mantenham na equipa, não é negociá-los
quando eles de repente se revelam. É mantê-los 2, 3 anos e depois eles saírem jogadores feitos e então serem grandes contratações. E ao mesmo tempo vai-se ganhando a tal espinal medula da equipa, do plantel, que realmente tem paixão pelo clube e que sabe contagiar os restantes colegas dessa Claro, paixão, claro, não é? claro, que é sempre Que é importante. sempre importante. Olha, o Wolverhampton Para além daqueles, desculpa já... só esta parte, que não vivemos só dos jogadores do Porto, isso também sou contra isso. Não, claro que não. E um grande exemplo é o do Casilhas, do seu elevadíssimo Exato, profissionalismo exato, e da exato. sua postura irrepreensível como pessoa. Isso Claro, também é claro. E de do registar Militão, Militão é um jogador a à Porto. Porto, Nem, indiscutível. nem há dúvidas disso. E não só, não é o único. Mas olha, o Wolverhampton, nesse aspecto, já deu mais uma chapada de luva branca ao Porto. A cláusula de rescisão do Rubem Neves é 122 milhões, assim, uma coisa desse estilo. Sim, porque ele é um jogador que vale pouco. Não, é um jogador que só vale E que 16. agora tem um jogador indiscutível de seleção, porque já não está no Porto, portanto é indiscutível de Sim, seleção. também. E o André Silva também. Mas depois chega-se ao Mundial e ele desaparece. Ele marcou, por acaso, já agora aqui um pequeno comentário engraçado, que é o André Silva até foi dos melhores marcadores para a qualificação para o Mundial e Sim. depois no Mundial não foi titular, que é uma coisa engraçada. Mas até também evoluiu muito como jogador, isso é que me Indiscutível. apraz dizer. Sim, Ou sim. seja, há mesmo bom trabalho de base também na nossa formação, sem dúvida alguma. Eh, só para acabar, então, eu não acredito nesta direção, não acredito. Se houvesse eleições e eu gostava que aparecessem candidatos, gostava mesmo, faço esse apelo, porque acho que era importante. Até mesmo que não ganhasse, acho que era importante começar a haver esta discussão interna no clube. Eu lembro que há uns anos apareceu o Vitório Bahia, não estou a dizer que é um bom ou que é um mau exemplo, mas que contestou e foi abafado rapidamente. Nem sabe gerir a própria vida, não sei o que, quer dizer, começaram-se a apontar Sim, defeitos que nem tinham muito a ver sim, com o cerne da questão, não aqueles é? argumentos Sim, fáceis, não é? Muito fáceis. fáceis e muito populistas, mas gostava que aparecessem alternativas credíveis, porque ao par do jogador que é sempre titular, acho que esta direção merecia sentir o lugar ameaçado, Muito bem observado, pelo menos, não acho é? que sim. E depois há outras Ainda é questões, quer importante a todos os dizer, níveis. há outras, tu estás a falar, a gente fala muito do futebol, mas eu também gosto de acompanhar as outras modalidades, porque é um clube muito pouco eclético É, neste momento, quer é, dizer, até o futsal não era engraçado, não movimentava muita gente aos pavilhões, sem de dúvida. certeza Sem absoluta que dúvida que sim, sim. é sempre entre o Benfica e o Sporting, acho que tinha piada o Porto Nós entrar. éramos, No voleibol saímos, o éramos atletismo campeoníssimos saímos. no voleibol, éramos campeoníssimos, tínhamos também grandes atletas no É atletismo, uma éramos sempre vergonha. campeões do hóquei em campo, que era uma modalidade emblemática também do clube. Aqui no Norte havia dois grandes clubes do hóquei em campo, que era o Futebol Clube Porto e o Ramal. Agora isso não tem valor, isso não tem significado. Nada até. Agora tem significado o que dá lucro, o que dá dinheiro para encher os bolsos àquela malta. Pá, isso é que é vergonhoso. Isso não é o clube, isso é ultrapassar o clube e os valores do clube. Estamos um clube em termos de ecletismo no minimalismo No mesmo. mínimo, no No mínimo. mínimo. Completamente. Hum, é isto. Está assim analisada esta situação. E esta reflexão E esta reflexão. que também agradecemos que quem nos ouve também comente e também Claro, dê a sua opinião e também claro que sim. partilhe as suas ideias, que é importante. É isso que também faz enriquecer o nosso clube. O nosso clube é um clube de pluralidade, de Sem paixão, mas de dúvida. E pluralidade. é Não isso é que de está a faltar. monolitismo, não deve ser de monolitismo. E é isso que está a faltar nesta altura. Façam estrelas no iTunes, não se esqueçam, e partilhem com os vossos amigos o nosso canal, sigam-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes. Basta pesquisarem Dragão Autêntico que aparece com facilidade. E estaremos de volta para a semana com a analisar a Taça de Portugal na primeiro jogo frente ao Vila Real fora. Até lá. Até lá.